Antes de começar a narração desse vídeo, gostaria de pedir que curta este vídeo, siga o canal e ative as notificações para ajudar a continuidade do canal. Bom, vamos lá. A narrativa de Moisés e o Êxodo representa um dos pilares da tradição judaico-cristã, sendo um testemunho notável da fidelidade de Deus, da perseverança humana e da condução divina diante da adversidade. Este evento, registrado principalmente no livro do Êxodo, relata a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito e a subsequente jornada rumo à Terra Prometida. Ao longo dos séculos, a história tem sido contemplada como um símbolo da redenção e da esperança que se renova diante da opressão. Moisés, o protagonista desta epopeia sagrada, nasceu em um tempo de intensificação da escravidão israelita. Faraó, temendo o crescimento populacional dos hebreus, ordenou a morte de todos os recém-nascidos do sexo masculino. Foi nesse contexto que uma mulher levita escondeu seu filho por 3 meses e, não podendo mais ocultá-lo, colocou-o em um cesto e deixou-o entre os juncos, à beira do rio Nilo. A filha do faraó encontrou o bebê, teve compaixão dele e o criou como seu próprio filho, dando-lhe o nome de Moisés, pois, segundo ela, tirei-o das águas. Criado no palácio egípcio, Moisés foi instruído em toda a sabedoria do Egito, mas nunca deixou de se identificar com seu povo. Ao ver um egípcio maltratando um hebreu, Moisés interveio e matou o opressor. Temendo represálias, fugiu para Midian, onde se estabeleceu como pastor e casou-se com Zípora, filha do sacerdote Jetro. Durante esse período de exílio, Deus o chamou de forma extraordinária, manifestando-se em uma sarça ardente que não se consumia. A ordem divina foi clara: retornar ao Egito e libertar o povo de Israel. Moisés, consciente da grandiosidade e dificuldade da missão, hesitou. Alegou limitações pessoais, como a falta de eloquência, mas Deus providenciou seu irmão Arão como porta-voz e o assegurou de sua presença constante. O retorno de Moisés ao Egito marcou o início de um confronto direto com Faraó. Este, com o coração endurecido, resistiu à ordem de deixar os hebreus partirem. Como resposta, Deus enviou uma série de 10 pragas sobre o Egito, cada uma intensificando o sofrimento e revelando a soberania divina sobre os deuses egípcios. A última praga, a morte dos primogênitos, convenceu Faraó a permitir a saída dos israelitas. A saída foi apressada e marcada por um ritual que se tornaria central para a identidade religiosa do povo: a Páscoa. Cada família hebreia sacrificou um cordeiro e marcou as vergas das portas com seu sangue, para que o anjo da morte passasse sobre suas casas. Este ato de obediência e fé seria perpetuado em gerações futuras, como um memorial da libertação. Guiados por Moisés, os israelitas partiram em direção ao deserto. Entretanto, Faraó, arrependido de ter cedido, perseguiu-os com seu exército. Diante do Mar Vermelho, o povo temeu. Contudo, pela ordem de Deus, Moisés estendeu sua mão sobre o mar e as águas se abriram, permitindo a passagem segura dos israelitas. O exército egípcio, ao tentar segui-los, foi engolido pelas águas que retornaram ao seu leito. Este evento monumental selou a libertação e demonstrou o poder de Deus em favor de seu povo. A travessia do deserto foi marcada por desafios constantes: escassez de água, fome, insatisfação e rebeldia. Ainda assim, Deus providenciou sustento sobrenatural, como o maná que caía do céu e a água extraída da rocha. Em meio a essas provações, o povo foi moldado e preparado para a aliança
que se estabeleceria no Monte Sinai. No Sinai, Deus revelou a Moisés os 10 mandamentos, leis que norteariam a conduta moral e espiritual dos israelitas. Essa legislação abrangia não apenas preceitos religiosos, mas também aspectos civis e sociais, estabelecendo uma identidade distinta e um pacto sagrado entre Deus e seu povo. A infidelidade demonstrada pelo povo ao confeccionar um bezerro de ouro durante a ausência de Moisés no monte provocou a ira divina, mas também revelou a intercessão persistente de Moisés, que rogou pelo perdão divino e reafirmou seu compromisso com a liderança. A trajetória rumo à Terra Prometida estendeu-se por 40 anos, resultado da desobediência e incredulidade do povo. Mesmo assim, Deus não os abandonou. Sua presença era manifesta por meio de uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. O tabernáculo, construído segundo instruções detalhadas dadas a Moisés, tornou-se o centro da adoração e simbolizava a habitação divina entre os homens. Ao longo da jornada, Moisés enfrentou murmurações, revoltas e crises de liderança, como na rebelião de Corá, Datã e Abirão, que questionaram sua autoridade. Deus reiterou sua escolha por meio de sinais inequívocos, protegendo Moisés e punindo os rebeldes. Em diversos momentos, a paciência e a fé de Moisés foram testadas. Mesmo sendo homem de profunda intimidade com Deus, ele também cometeu erros, como quando feriu a rocha em Meribá, em vez de falar a ela, conforme a instrução divina. Esse ato lhe custou a entrada na Terra Prometida, permitindo-lhe apenas vislumbrá-la de longe, do alto do Monte Nebo. Moisés faleceu com 120 anos e as Escrituras relatam que seus olhos não se escureceram, nem sua vitalidade se esgotou. Foi sepultado em local desconhecido e sua memória foi reverenciada por todo o povo. Sua liderança foi sucedida por Josué, que conduziria os israelitas na conquista da terra de Canaã. A figura de Moisés permanece, até os dias atuais, como um exemplo de coragem, fé, obediência e dedicação a Deus. A história do Êxodo transcende os limites temporais e geográficos. Ela ecoa na liturgia, na moral e na espiritualidade de diversas tradições religiosas. Representa a luta contra a opressão, a esperança na providência divina e a importância da fé ativa. Moisés, ao ouvir e obedecer ao chamado divino, tornou-se instrumento de transformação para uma nação inteira. Sua história inspira a resistência frente à injustiça e convida o leitor a refletir sobre sua própria caminhada de fé. Através do Êxodo, Deus não apenas libertou fisicamente os israelitas, mas também os constituiu como povo santo, separado para um propósito maior. O processo de formação, amadurecimento e purificação no deserto revela que a verdadeira libertação vai além da saída de um estado de escravidão. Implica em uma reconfiguração interior, uma entrega confiante ao Deus que guia, instrui e sustenta. Nos dias atuais, muitos veem na história de Moisés e do Êxodo um paralelo com jornadas pessoais e coletivas em busca de liberdade, justiça e sentido. Trata-se de um lembrete perene de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da promessa divina permanece acesa. A fidelidade de Deus, manifesta em cada etapa da jornada, continua sendo um convite à confiança, ao arrependimento e à esperança viva. Ao contemplar a história de Moisés, somos conduzidos a um entendimento mais profundo da relação entre Deus e a humanidade. Sua vida, marcada por altos e baixos, revela que a perfeição não é um requisito para ser usado por Deus, mas sim a disposição em obedecer e confiar. O Êxodo não é apenas um registro histórico, é uma manifestação viva da graça e da soberania divinas,
perpetuando-se como fonte de inspiração e fortalecimento espiritual para todas as gerações. Antes de ir embora, não esqueça de curtir este vídeo, seguir o canal e ativar as notificações para ajudar a continuidade do canal.